cão de caça da família Baskerville, Vic Van Baskerville. Esse é um cão de caça que dedicou toda a sua vida ao seu pai e à sua família, e foi falsamente acusado de conspirar contra a família com os demônios, e o destino que ele encontrou foi a guilhotina. E nos seus últimos minutos de vida ele jurou que se pudesse viver de novo, ele não viveria como um cão raivoso caçando lebres. E após isso, de repente, em um quarto está um bebê acordando, se perguntando que lugar é aquele. Enquanto está acordando, ele pensa que o corpo dele está pesado, e que tem muito barulho naquele lugar, e fica se perguntando se ele chegou no inferno. Esse bebê que acabou de acordar está na mansão Baskerville, enquanto tem vários bebês chorando em um quarto. Chega um cara dizendo que aqueles bebês são apenas vermes insignificantes. E esse cara que fala isso não é nada mais nada menos que o patriarca da família Baskerville, Hugo Lee Baskerville. Enquanto ele caminha no corredor entre aqueles bebês, ele diz que parece que nenhum daqueles bebês será útil, e que pelo jeito dessa vez eles só tiveram lixo. Até que enquanto ele caminha pelo corredor, um daqueles bebês chama a atenção do Hugo. Ele, olhando para o garoto, pensa que, ao menos um daqueles bebês fracos é menos barulhento que os demais. Nessa hora, Hugo manda as empregadas levarem todas as crianças para o berço de espadas, e elas só confirmam. Nessa hora, aquele mesmo bebê está olhando com uma cara séria para o Hugo, e pensa que aquele cara é o principal culpado pela incriminação e execução dele. O mesmo bebê olhando para o cara pensa que o Hugo parece estar mais jovem, e que com isso ele tem certeza. Ele, com o nome de Vic Van Baskerville, voltou a quando era só uma criança. Nesse momento ele começa a se lembrar do seu passado, que essa era a vida que ele tinha antes de se tornar um cão de caça. E por ele ter nascido como um filho ilegítimo da família, ele não recebeu a melhor das criações, porque os cães de caça precisam aprender a serem fiéis às suas obrigações, fazendo coisas do tipo aniquilação, espionagem, emboscadas e por aí vai. E que com isso ele teve que lidar com todos os tipos de atos ruins. Tudo para a família Baskerville pudesse ser melhor entre as 7 grandes famílias. E por isso o motivo da lealdade dele era simples. Só queria receber o reconhecimento do Hugo e da família. Os portões do mundo demoníaco foram abertos há 10 anos, e a longa luta contra os demônios acabou com a vitória da humanidade. E a recompensa dada a ele, o fiel cão de caça, que dedicou toda a sua vida pela família, foi direto para o abate. E o motivo pelo qual ele foi executado era porque ele era um cão de caça que sabia demais, e que ele não quer mais viver uma vida como aquela. E o que ele quer agora é vingança, porém não tem nada que ele possa fazer, preso naquele corpo de recém-nascido. Porém nesse momento ele começa a pensar que ser transferido para o berço das espadas vai ser uma ótima oportunidade dele ficar mais forte, e que o que ele mais precisa agora é ficar mais forte. Um pouco depois ele está no berço das espadas, e aquele lugar é um teste, do qual todos os filhos do clã Baskerville precisam passar. Nesse lugar as crianças são jogadas em um labirinto de espadas, e têm sua coragem testada enquanto vão na direção do rio Stygia. Esse rio Stygia é o lendário rio que deixa o corpo de uma criança tão resistente quanto o aço, porém o número de crianças que podem se beneficiar desse efeito é limitado. Na vida anterior dele, quando ele tentava chegar ao rio Stygia em primeiro, era preciso passar por toda aquela barreira de espadas, e que por conta disso ele acabou sendo ultrapassado pelos irmãos dele. Porém dessa vez vai ser diferente. Assim ele está pensando, dizendo que a bênção do rio Stygia será só dele. Até que nesse momento ele se joga no rio. Nessa hora o Vic se jogou dentro do rio Stygia e está afundando. Porém ele começa a pensar que o rio está mudando o corpo dele por completo. E que tem certeza que um início de vida diferente fará uma enorme diferença no futuro dele. E que por conta disso ele precisa aguentar o máximo que ele puder. Por mais doloroso que seja, ele tem que aguentar. Já lá fora os mordomos da família Baskerville estão preocupados. Que se o bebê ficar mais tempo submerso no rio, ele já vai sair da terra para outro mundo. Preocupado com isso, eles dizem que precisam tirar ele da água e secar ele logo. Porém, no entanto, o Hugo, em vez de estar preocupado, começa a rir. E pergunta para o mordomo dele, chamado John Barrymore, quanto tempo faz desde que o bebê mergulhou no rio. E o mordomo responde que já se passaram 7 minutos. É louco, o cara é foda. E Hugo diz que 7 minutos submerso ele pode realmente acabar morrendo. O Hugo então se aproxima da beira do rio e grita para o garoto sair da água. Lá embaixo na água o Vic está pensando que essa voz é do Hugo e que não é tão fácil assim voltar para cima. E que ao invés disso ele tem que se esforçar para absorver o máximo de força que ele puder obter do rio. Até que nessa hora ele já não aguenta mais, começa a desesperar. Porém assim que ele começa a ficar sem ar, o Hugo puxa ele para fora da água e começa a elogiar o garoto, que não só satisfeito em mergulhar no rio Stygia, ele também bebeu água do rio, e que por conta disso até mesmo os dentes dele cresceram. O Hugo então pergunta para o mordomo qual é o nome daquela criança, e o mordomo diz que é Vic Van Baskerville. O Hugo, olhando de forma bem empolgada para o garoto, diz que parece que um filho ganancioso nasceu na família. O Vic nesse momento só está pensando que o Hugo pode amar essa criança o quanto ele quiser, e por enquanto ele só precisa afiar as presas dele, para que um dia ele possa morder e rasgar o pescoço dele, e destruir completamente todos os Baskerville da história, e que ele, Vic Van Baskerville, fará isso com as próprias mãos. Filho ilegítimo de Hugo Lee Baskerville, Vic Van Baskerville, aos 8 anos de idade era um gênio para o mundo, mas apenas um membro comum para sua família. Aos 20 anos de idade, ele era o principal em missões de execução, reconhecimento e subjugação. Aos 29 anos, ele foi restringido pelo talento da família direta, e percebeu suas limitações na esgrima. Aos 30 anos, o portão ligado ao mundo demoníaco se abriu, e os demônios começaram a invadir. Aos 35 anos, ele estava aguentando passar pela Era da Destruição, e já havia derrotado muitos demônios. Aos 39 anos, a grande guerra entre os mundos acabou, com a vitória dos humanos. E aos 40 anos, ele foi recompensado por sua lealdade como cão de caça,
E a recompensa foi a cabeça se separando do corpo por falsas acusações e calúnias. Agora, um pouco depois de ter mergulhado no rio Stygia, o Vic está acordando, e ele se dá conta que está em um berço, e começa a ficar feliz que conseguiu vencer o rio, e que graças a isso, ele tem um ponto de partida muito melhor que em sua vida anterior. Até que nessa hora uma mulher está segurando um baú, e o mordomo pergunta o porquê da senhora colocar isso no berço do jovem mestre Vic, porque para se referir a uma mulher como senhora, essa mulher tem que ter algum status. E o que mais chama a atenção dele é que por ele ser filho ilegítimo, absolutamente ninguém daria nada para ele. A mulher então deixa o baú na cama, até que o baú começa a se abrir, e de dentro do baú começa a sair duas cobras, e o Vic se refere como sendo duas mambas sangrentas. O Vic então se levanta e diz que não acredita que colocaram duas serpentes raras só para acabar com ele, e que por ela ter sido chamada de senhora, isso está claramente sendo feito para reduzir o número de competidores da linhagem direta dos Baskerville. As cobras então vão para cima dele. Ele, ainda incrédulo que eles estão realmente tentando acabar com uma criança de berço, agarra as duas cobras pelo pescoço, e com um olhar de maníaco, pensa que aquilo era de se esperar, dos Baskerville, e que ele realmente vai ter que destruir eles com as próprias mãos. Já no dia seguinte, em volta do berço, tem 3 pessoas horrorizadas com aquela cena. Simplesmente o bebê estava dormindo pacificamente rodeado de sangue de serpentes venenosas. E após isso, todas as babás que trabalharam naquele dia foram executadas. E o motivo pelo qual tinha serpentes no berço nunca foi descoberto. E assim se passam 8 anos. E o Vic está em uma aula com seus colegas. E o professor diz que na aula de hoje eles vão aprender a manusear espadas. E que o estado em que não é possível imbuir mana na espada são chamados de iniciante da espada. O estado em que consegue imbuir mana na espada, mesmo que fracamente, são chamados de especialista da espada. E o estado em que exala uma aura líquida são chamados de graduados da espada. E finalmente, o estado em que a aura se solidifica e é possível mudar o formato de acordo com a vontade é chamado de mestre da espada. E que o patriarca da casa Baskerville, o Hugo, é mestre da espada. E nessa hora o Vic já começa a pensar que o Hugo já é o mestre da espada e que ele tem que recuperar todo o poder que ele tinha antes de voltar no tempo. O professor começa a observar que o Vic está perdido em pensamentos novamente. E por ele ter um corpo forte, por ter mergulhado no rio Stygia por 7 minutos, e uma mente clara que o torna inteligente, ele tem uma diferença gigantesca de talento para os outros jovens. O Vic, no entanto, está se perguntando quantos anos levará até que ele consiga acabar com o Hugo. Até que nessa hora 3 garotos que são trigêmeos olham para ele, e um pouco depois os 3 garotos empurram ele, e o chamam de Li Chuvan, pelo sobrenome dele, ser de uma linhagem secundária do clã. Os garotos começam a dizer que tem rumores estranhos sobre o filho ilegítimo Van se espalhando. Diz que os rumores dizem que ele mergulhou no rio Stygia por 7 minutos, e ainda por cima acabou com 2 serpentes enquanto ainda estava no berço. E o Vic começa a pensar que conhece esses caras, pois foram os 3 que atacaram ele enquanto ele estava fugindo depois das falsas acusações. Os garotos nessa hora, que tem 9 anos de idade, começam a dizer para ele para parar de inventar histórias, e diz que eles não gostam dele. E o Vic começa a pensar que eles vão se tornar inimigos bem irritantes daqui a 10 anos, e que talvez seja melhor ele cuidar desses garotos problemáticos com antecedência. Até que um dos garotos puxa uma faca para o Vic, e só olha aquilo sem esboçar nenhum medo. O garoto então diz que ouviu falar que aqueles que mergulham no rio por muito tempo têm o pele de aço e não se machucam com nada, e que não vai acontecer nada com ele se ele esfaquear ele. E nessa hora ele se vira para o irmão mais novo dele, e manda ele prender o ar do Vic. O garoto nesse momento prende a respiração do Vic, diz que ele ficou 7 minutos no rio Stygia, então que 3 minutos dele tampando a respiração do Vic não vai ser nada. O Vic nessa hora está pensando que quando os gêmeos eram mais novos, eles eram mais cruéis, e agora ele confirmou isso, e pensa que só vai acompanhar a brincadeira deles. Os outros 2 irmãos que estão olhando aquilo, pensam que aquela história do rio não é real, e se passa 1 minuto. E após se passar 3 minutos, eles pensam que o Vic está aguentando bem. Após se passar 10 minutos com o Vic com a respiração presa, eles já ficam assustados, pensando se aquilo é sério. Até o que está prendendo a respiração se assusta, e os outros irmãos mandam ele soltar o Vic. E assim que o garoto solta o Vic, o dedo dele vai dar uma passeada. Assim que o garoto solta ele só está com 4 dedos, e começa a gritar com dor. E os gêmeos perguntam o que ele está fazendo. O Vic, com uma cara de sarcasmo, diz que ele não ia deixar a mão. Os outros 2 gêmeos estão dizendo que não tem medo do Vic, porém o que só está com 4 dedos diz que tem medo, e os outros só olham para ele com falta de respeito. E diz para ele que após aquilo, eles irão ao sacerdote para pedir que recoloque o dedo dele. Porém o Vic nessa hora diz que quem deu permissão para eles irem embora, e deixa o irmão gêmeo com a faca com raiva, e já parte para o ataque na direção do Vic. Diz que ele se esqueceu que eles são mais velhos que ele, até que nessa hora ele se surpreende com algo. A faca que ele tentou acertar no Vic não faz absolutamente nada, e o Vic diz para eles que eles se esqueceram de algo. Aquele lugar é a casa Baskerville. A idade não importa, contando que você tenha força e talento. E já agarra a mão do garoto. Com uma cara perversa diz que agora eles vão brincar bastante juntos. O garoto então diz que os rumores eram verdadeiros. E o Vic já manda um socão nele. Os outros irmãos vendo aquilo e já começam a se preocupar com o irmão mais velho deles, que está no chão. Assim o outro irmão levanta os punhos contra o Vic. E na mesma hora o Vic já manda um chutão nele. Então diz para eles não ficarem com medo, porque eles podem se curar, se forem tratados logo. Porém ele pega a faca e diz que não vai deixar eles saírem daquela sala tão fácil. E que nesse ritmo eles vão acabar de cadeiras de rodas para o resto da vida, e que vai ser generoso, deixando um dos 3 ir embora.
E os 3 garotos que já tinham levado uma surra perguntam qual dos 3 vai ser liberado. E o Vic então diz que eles mesmos vão ter que escolher um dos 3. O Vic então começa a se afastar e diz que não vai esperar muito, para eles escolherem rápido. E com uma cara de sarcasmo diz que pelo menos um dos 3 tem que sobreviver. O que na mesma hora deixa os 3 desesperados, olhando para o outro, pensando quem vai ser escolhido. Após isso, os 3 irmãos começam a brigar entre si. E o Vic, que já saiu da sala, está pensando que o tridente dos Baskerville colapsou, entre eles mesmos. Após isso, na sala do Hugo está o mordomo-chefe e ele. O mordomo diz para o Hugo que houve outro conflito com o clã Morgue, na mina de rubis. Porque o clã Morgue está dizendo que a mina de rubis fica no território deles. E Hugo diz para ele que eles terão a oportunidade de discutir isso em breve, já que o clã Morgue irá ter eles. Hugo então pergunta se ele tem mais algo a dizer para ele. O mordomo diz que sim. Ele diz para o Hugo que na avaliação intermediária, mais recente no Castelo das Crianças, o jovem mestre Vic ficou em primeiro lugar na prova escrita, e o Hugo gosta daquilo. E pergunta quando vai ser as provas práticas. O mordomo diz que é daqui 5 dias. Diz que os cavaleiros guardiões do Castelo das Crianças partiram no treinamento para prepará-las. Diz que agora o castelo deve estar totalmente vazio. O mordomo então diz que precisa falar uma coisa sobre o castelo. Ele diz que houve uma briga bem grande entre os jovens mestres, recentemente. E Hugo pergunta que briga, e pergunta quantos morreram. O mordomo então diz que nenhum. Porém os dentes do irmão mais velho, dos trigêmeos, foram danificados. A mandíbula do irmão do meio foi amassada. E o irmão mais novo, de 5 dedos, agora está só com 4. Porém ele fala que os 3 já foram tratados, e estão bem de novo. Porém o maior impacto que eles tiveram foi o mental. E Hugo diz que eles eram bem próximos, e duvida que tenha sido uma briga entre eles mesmos. E o mordomo diz que na verdade, eles brigaram com um dos outros irmãos, e diz que quem deixou eles assim foi o irmão 1 ano mais novo que eles. O que ele tinha acabado de falar que ficou em primeiro na prova escrita, o jovem Vic. Já mais tarde naquele dia, o Vic é chamado na sala do Hugo. E chegando lá, o Hugo elogia, dizendo que ele cresceu bastante. E o Vic o cumprimenta, chamando ele de patriarca. Hugo então diz para o Vic que ficou sabendo que ele feriu os trigêmeos na classe avançada. E o Vic diz que eles receberam tratamento de cura, que eles mereciam. E Hugo diz que não está falando dos danos físicos, e sim dos danos psicológicos deles. E diz que desde aquele dia, os 3 começaram a comer separadamente, e pararam de se falar, dizendo que o ataque triplo deles era uma obra de arte, mas agora por causa dele, eles estão separados. E o Vic nesse momento apenas dá um sorriso para o Hugo. E o Hugo pergunta para ele se ele não acha que fez algo errado. O Vic nessa hora retruca dizendo que ele não fez nada de errado. O Hugo então diz que ele deixou os irmãos mais velhos dele naquele estado. O Vic nessa hora simplesmente dá um olhar sério e diz que, já que ele é o mais forte que eles, como alguém mais forte poderia cometer algum erro. E Hugo diz para ele que os irmãos dele vieram um pouco antes dele, e bondosamente perdoaram ele. E Hugo pergunta se mesmo assim ele não sente nenhuma culpa. O Vic simplesmente com um sorriso no rosto pergunta se perdoaram ele. E começa a se lembrar de uma época na vida passada dele. Diz que a última filha de um clã, que foi derrotado pelo clã dos Baskerville, veio falar diretamente com o Hugo. Essa mesma garota que havia se tornado uma freira depois de vários anos, veio dizer para o Hugo que o perdoava. E o Hugo, após ouvir aquilo, respondeu dizendo a seguinte frase: acredito que perdão não é nada mais do que uma desculpa dos fracos, que não pode se vingar. Nessa hora o Vic está repetindo a mesma frase. O Hugo já olha com a cara de tarado para ele, orgulhoso. Diz para o Vic que força é justiça, e também significa que ser fraco é um pecado. Diz que o Vic entende bem o lema dos Baskerville. Ele fala para o mordomo ir até um armazém de comida e dá ao Vic como recompensa, a comida que ele quiser comer. O Vic nessa hora agradece, dizendo que ele vai poder comer chocolate, e agradece o Hugo. Enquanto o Vic está saindo da sala, o Hugo olhando orgulhoso para ele, diz para ele se sair bem nas próximas provas, e para não perder para ninguém da família principal. Ele faz o Vic olhar para ele com a cara de raiva, e ele apenas responde que sim. Já após isso, no armazém, está o mordomo dizendo para o Vic que aquele é um chocolate que as garotas do clã Morgue gostam, e que é um produto da mais alta qualidade, que eles adquiriram com muita dificuldade. O Vic então diz que não precisa de nada processado. Diz para o mordomo que precisa da semente de cacau, por elas terem um sabor bem forte. O que surpreende o mordomo, e pergunta se ele está falando da semente do seu estado bruto. O mordomo então traz uma sacola de cacau sólido. Na verdade, o mordomo diz que essas sementes são as sementes sangrentas, um tipo de semente de cacau com sabor bem forte, e que cada grão daquele é suficiente para fazer 100 litros de chocolate. O mordomo, vendo o Vic comer aquele grão amargo puro, pensa que o Vic deve realmente amar o sabor de chocolate, e começa a pensar que o Vic é inteligente, por levar as palavras do patriarca em consideração, e só levar o que puder carregar. E um dos cozinheiros pergunta para o Vic se ele quer que eles levem os grãos para ele, após serem processados, e o Vic diz que não precisa processar eles, e podem levar a si mesmo, o que choca o mordomo, pensando que ele tem uma personalidade única. Porém eles mal sabiam que o Vic não queria o chocolate para comer, e que o verdadeiro motivo do Vic pegar aqueles grãos se revelaria na prova prática, que iria acontecer em 5 dias. E que quando esse dia chegar, um incidente sem precedentes assolará os Baskerville. O clã Baskerville era chamado de clã dos Berserk pelo mundo, pois as crianças que nasciam naquele clã tinham que passar por um treinamento muito pesado desde cedo. Essas crianças tinham que escalar montanhas como treino de resistência logo após aprender a andar, e o descanso não era permitido fora de horários designados.
E quando era hora de dormir, eles tinham que dormir junto ao cadáver de uma criatura demoníaca, para se acostumarem àquele ambiente horrível. E assim que esse período acabasse e eles fizessem 8 anos, o jovem enfrentava aliações extremamente horríveis e difíceis. E é por isso que o clã Baskerville começou a ser chamado de clã dos Berserkers. E agora, nesse instante, eles vão fazer a avaliação prática, que é um teste de sobrevivência. Os jovens cães de caça agora estão reunidos na montanha Lee Rouge, uma montanha que está infestada de criaturas demoníacas. Agora o instrutor deles está falando o que eles têm que fazer nessa avaliação prática. É simples. A missão deles é sobreviver naquela montanha por 1 mês e caçar as criaturas demoníacas fortes que vivem ali. E que eles serão recompensados com 10 pontos se conseguirem salvar alguém, e 30 pontos se salvarem alguém sem se ferir, 50 pontos se sobreviver aniquilando o outro jovem mestre, e 70 pontos por caçar criaturas demoníacas e sobreviver, e 90 pontos se cumprir todas as condições de antes. E além de tudo isso, cada um deles recebeu um broche, e se outro jovem conseguir roubar o broche, resultará em pontuação extra. E nessa hora ele apenas dá o aviso para todos terem cuidado e não baixarem a guarda. O professor então dá um conselho para que eles não abandonem a área restrita do exame, pois naquela montanha tem muitas áreas perigosas que ainda não foram exploradas, e que enquanto o exame estiver acontecendo, os Cavaleiros Guardiões irão secretamente vigiar e pontuar eles durante o teste. Enquanto o professor está falando, 2 crianças olham para o Vic, e dizem que aquele é o garoto que ficou no Rio Stitch por 7 minutos, e derrotou as serpentes enquanto ele estava no berço. E ainda olhando para ele, dizem que foi ele que conseguiu nota máxima na avaliação escrita, e que vão ver se ele é tão bom na prática quanto na escrita. Vic nessa hora só está pensando que não vem para aquela montanha faz bastante tempo. Enquanto o Vic está pensando, os 3 gêmeos nem sequer olham para ele. Agora o instrutor diz que quando o sino tocar, o exame começa, e deseja boa sorte para eles. E após dizer isso, ele toca o sino, dando início ao exame, e todos os jovens já partem para a floresta. Assim que o exame começa, o instrutor começa a pensar que a avaliação não encoraja eles a se matarem em disputa, por mais que não seja proibido. Porém, como eles ganham pontos por acabarem uns com os outros, provavelmente a grande maioria vai tentar acabar com seus colegas, com as próprias mãos. Só que mesmo caso isso aconteça, os Cavaleiros Guardiões que estarão observando vão garantir de manter as baixas no mínimo possível. Pouco depois na floresta estão dos Guardiões, vigiando o Vic, impressionado que o Vic está perto de uma área não explorada, e perguntando até onde Vic pretende ir. Pensando que o Vic é um gênio que tem mostrado habilidades excepcionais desde a infância e que está ansioso para ver o desempenho dele no teste. O Vic, ainda andando por aquela floresta, diz que aquele solo deve ser macio o suficiente, e diz que agora que já decidiu onde ele vai ficar por enquanto, que agora ele vai tirar umas férias naquele lugar. O instrutor, sem entender nada, fica pensando, ué, férias? O Vic então começa a juntar a lenha ali, enquanto por outro lado os colegas de turma dele estão travando batalhas mortais. E literalmente, o cara está tirando férias. Por outro lado, os gêmeos estão lutando contra monstros fortes na floresta, e o Vic só está ali curtindo a vida. O instrutor que já está observando ele só faz uma cara de tipo, que bosta, hein? Nessa hora o instrutor pensa que ele só tem dormido e cavado buracos por vários dias, e além disso ele só caça para comer e junta lenha. Pensando que o Vic só está ali passando tempo, ele começa a achar que os rumores sobre ele ser um gênio eram falsos. Assim ele acaba indo embora daquele lugar, já que ele só vai ficar se escondendo. E o Vic está ali de boa. E assim que ele percebe que o examinador foi embora, ele diz que finalmente ele saiu. E começa a se lembrar de sua vida anterior. Um cara que estava com ele disse que usar grãos de cacau é a melhor forma de remover o cheiro de carne, especialmente grãos concentrados. E o Vic então joga a semente para sumir com o cheiro de carne. E diz que agora que os obstáculos se foram, os preparativos já estão prontos. E diz que agora está na hora de começar a caçada. E mostra que aqueles buracos que ele estava cavando eram na verdade armadilhas. Após isso se passa alguns dias, e o Vic vai para dentro de uma área não explorada, e os instrutores disseram que é perigosa. O Vic nessa hora está pensando que ali é uma área que não foi explorada ainda. Porém para ele, ali é como um jardim de quando ele era batedor. Nessa hora ele diz que aquele lugar tem um cheiro forte, e raízes queimadas, e ele tem certeza que o habitat daquela coisa é por ali. Até que nessa hora algo chama a atenção dele, e um cocô pegando fogo ali. E se tem aquilo ali, apenas uma criatura poderia defecar aquilo. Ele olhando para um dos monstros, diz que ficou cansado de lutar com eles na vida anterior dele. Porém é até satisfatório ver eles de novo. Esse monstro que está na frente dele é conhecido como Cão do Inferno, que está na categoria de rank B+ de perigo, e vive ali nas montanhas Lee Rouge. Essas são as criaturas demoníacas que consumiram os olhos infernais, os cães infernais. E na vida anterior dele, ele só conseguiu enfrentar um daqueles monstros com 18 anos, ou seja, ainda é cedo demais para ele atualmente, que tem 8 anos de idade. Porém existe um método que ele conhece, que até mesmo uma criança de 8 anos pode derrotar um cão infernal. Nessa hora a batalha começa, e o Vic e o cão avançam na direção do outro. E o Vic diz que a primeira fraqueza deles, deslizando por debaixo do cão, é que ele só consegue atacar em linha reta, pois tem dificuldade de acompanhar movimentações não lineares. E olhando para o cão, diz que a segunda fraqueza deles é que por algum motivo as criaturas demoníacas não podem passar pela água, mesmo em uma quantidade baixa, e que graças a isso, o cão infernal desacelerado irá se aproximar dele, expondo a fraqueza fatal dos monstros de tipo cão. Olhando para o monstro, ele pensa que a maior fraqueza deles é de abrir a boca enquanto eles correm em direção à presa, e o Vic nesse momento joga algo, e desvia do monstro que tentou atacar ele novamente em linha reta.
Ele então se vira para dar uma olhada no monstro, porém algo está errado com ele, e simplesmente o monstro cai. E o Vic diz que chocolate é veneno para os monstros do tipo cão. E enquanto o monstro está caído, ele diz que um grão sangrento, que é capaz de gerar 100 litros de chocolate, tem um efeito absurdo neles. E diz que parece que um cão infernal não consegue derrotar um mero chocolate. Sacando a espada, diz que o lugar mais afetado dele deve ser a cabeça e o estômago. Porém ele é protegido pelas costelas duras, e que o lugar que ele precisa acertar é o lugar onde o monstro não está protegido pelas costelas. E diz que esse lugar é os rins, acertando o monstro, e assim o finalizando. Porém, após acabar com uma criatura demoníaca, o monstro concede ao seu corpo experiência, e faz com que você fique mais forte. Após receber a experiência, ele diz que parece que a espada está mais leve, e que graças a isso, nesse ritmo ele pode conseguir recuperar a força que ele tinha, antes mesmo de se tornar adulto. E diz que quer ver a cara do Hugo, quando descobrir que uma criança de 8 anos caçou uma criatura de rank B+. Pensando assim, o Vic pensa que com isso, ele deve conseguir o primeiro lugar na prova prática, e que já sabe qual recompensa vai pedir para o Hugo, que é algo em que ele só podia sonhar na vida anterior dele, e dessa vez ele vai monopolizar o objeto que ninguém sabe o verdadeiro valor. Porém, enquanto ele está ali distraído pensando nisso, mais uma horda de cães infernais vai na direção dele, e diz que provavelmente aqueles ali vieram porque escutaram os gritos do outro cão. Então remove a cabeça do cão, e diz que não queria caçar só um mesmo, porém de repente uma hora ameaçadora chega ali, e até os cães de rank B ficam extremamente assustados. O Vic, olhando para o monstro, pensa que eles estão ficando com medo da intenção assassina dele, e que normalmente os cães preferem ser derrotados que se submeter a uma presa, e que se esse não é o caso, eles estão com medo de outra coisa. E pensando nisso, ele se vira para trás. E atrás dele está um monstro que estava assustando os cães infernais. O cão do inferno, Cerberus. Ele, olhando para o Cerberus, diz que ele é uma criatura demoníaca de rank A+, e que é estranho uma criatura tão forte estar ali. Até que ele olha atentamente para o Cerberus, e vê que ele está ferido. E que agora que ele está olhando atentamente, ele está cheio de feridas de flecha. E começa a pensar que alguém estava tentando caçar ele. E que agora que ele parou para pensar melhor, do outro lado da montanha é a área da tribo dos bárbaros, e que se ele foi ferido pelos bárbaros, essa é uma oportunidade de caçar uma criatura de rank A+, e que ele precisa derrotar ele, mesmo que ele tenha que usar todas as estratégias dele. A partir desse momento, é revelado que o Vic estava escondendo as habilidades dele do clã Baskerville, já que a habilidade com a espada dele já atingia a mesma de um mestre espadachim. Ele já está no terceiro nível da presa dos Baskerville, que é um nível de maestria que outros cães de caça só atingem na vida adulta. Assim que ele saca sua espada, ele avança na direção do Cerberus, assim acertando o primeiro ataque no Cerberus. E enquanto ele está acertando a cabeça do meio, a outra vem e tenta atacar ele. Porém nessa hora ele acerta ela primeiro, e o Vic fica feliz, pensando que ele tem certeza que pode derrotar um Cerberus ferido. Na vida passada dele, durante a guerra com os demônios, a técnica dele foram aprimoradas, de uma forma que ele não poderia desperdiçar ataques, e que como agora ele tem um corpo fortalecido pelo Ristige, as habilidades dele eram mais que suficientes para causar dano a um Cerberus ferido. Ou melhor, foi isso que o Vic pensou em que aconteceria quando o Vic atacou o Cerberus. A espada quebrou, assim não causando dano algum. E com esse momento de descuido, deu uma oportunidade do Cerberus acertar um ataque com as garras dele, que arremessou o Vic para longe, e só parou quando acertou uma árvore com muita força, e que obviamente causou bastante dano a ele. Após bater naquela árvore, o Vic perdeu a consciência brevemente por alguns segundos, por ter recebido aquele ataque em cheio. E assim que ele recobra a consciência, o Cerberus está ali, de frente para ele, e o Vic está pensando que o braço dele está com dor. E ele acha até que tinha perdido o braço. Porém, assim que ele olha para o braço dele, ele pensa que aquelas feridas foram extremamente leves, para quem recebeu um ataque de frente do Cerberus. E ele fica pensando que mesmo que o Cerberus esteja ferido, como que aquele ataque foi tão leve? Começa a achar que deve ser os efeitos do Ristige, e fica feliz, porém o Cerberus volta a atacar ele novamente, e o ataca de frente, porém ele consegue se esquivar para o lado. E o Vic começa a pensar que por mais que o ataque que ele recebeu fosse leve, ele ainda está ferido, e por isso um segundo ataque provavelmente vai ser ruim. E olhando para o Cerberus, ele pensa que está em uma situação difícil, e que em uma situação como essa, um caçador veterano procura agir da melhor maneira. De acordo com a situação dele atual, a única coisa que ele pode fazer é, literalmente, sair correndo, perna para quem tem, correr igual um Usain Bolt. E enquanto ele está correndo, ele pensa que se o Cerberus não estivesse ferido, provavelmente ele já teria acabado com ele. Ainda correndo, o Vic chega a uma cerca, e diz que do outro lado é a área externa do perímetro dele, e que se ele conseguir chegar àquele lugar, ele vai ter sucesso, assim saltando a cerca. Porém ele também pensa que se ele for pego antes disso, é game over para ele. E simplesmente o cérebro destrói a cerca como se não fosse nada. Ainda correndo pela floresta, o Vic está preocupado por não achar o lugar que ele está procurando, até que finalmente ele chega, vendo a fogueira que ele tinha apagado ali, e correndo com muita vontade, diz que está quase chegando. Porém vindo atrás dele, o Cerberus está quase alcançando ele também, até que o Vic dá um salto para a frente, para fugir do monstro. E o monstro no mesmo embalo também salta na direção dele, quase alcançando ele. Até que o monstro pisa em umas pedrinhas no chão em formato de X. E o monstro nessa hora começa a afundar na terra. E o Vic apenas cai no chão pelo salto que ele deu. E mostra que o Cerberus caiu naquela armadilha que o Vic tinha feito anteriormente. E o Vic apenas olha aquilo feliz, pensando que quem imaginaria que a armadilha que ele tinha preparado para os cães infernais iriam servir para o Cerberus. E que assim como os cães infernais,
o Cerberus é do tipo cão, e o extrato de grão sangrento que ele colocou no topo das lanças deve ser um veneno para ele. Enquanto as outras duas cabeças estão fora de combate, a do meio se enfurece. E o Vic diz que criaturas de nível alto são incríveis mesmo, por ainda estar de pé com aquele veneno, assim arremessando uma lança na direção do Cerberus. E quando essa mesma lança bate no corpo resistente do Cerberus, apenas ricocheteia, e o Cerberus, ainda mais furioso, volta a avançar na direção do Vic. E avançando na direção do Vic, ele começa a contar de 1 a 7. Enquanto ele ainda está contando, o Cerberus continua, e quando ele chega na contagem de 7 segundos, o Cerberus está cara a cara com ele, tremendo de uma forma estranha. Até que quando ele acaba a contagem, o Cerberus cai na frente dele, e o Vic apenas olha para ele, e diz que os rumores eram verdadeiros, olhando para o corpo do Cerberus. Olhando para a lança que ele tinha arremessado, ele disse que ela era um pouco diferente das outras, pois é difícil de conseguir dar exatamente 7 passos após receber o veneno de uma mamba sangrenta, que ele colocou na ponta da lança, provavelmente vindo daquelas que atacaram ele no berço. E após derrotar o Cerberus, ele diz que agora está recebendo a experiência dele, e olhando para a carcaça do monstro, está pensando como vai levar o corpo com ele. Porém, ele diz que antes disso, precisa fazer algo mais importante, pois o Cerberus é um monstro que protege o seu território, e que com certeza tem uma masmorra por ali, que ele defendia. E essa masmorra são lugares estranhos, que guardam tesouro, que também podem ser habitados por criaturas demoníacas de alto nível, e que agora que o guardião delas desapareceu, a chance da masmorra estar vazia é alta, e se ele se cobrir com o cheiro do Cerberus, ele deve evitar confronto com outras criaturas. Até que para chegar nessa masmorra, ele começa a seguir os rastros que o Cerberus deixou. Após caminhar um tempo pela floresta, ele finalmente chegou na porta da masmorra, que o Cerberus estava protegendo. O Vic então começa a entrar nela. Diz que se lembra daquele lugar, pois ela seria descoberta daqui a 10 anos, e que na vida anterior dele, aquele lugar estava vazio. Porém dessa vez é diferente, pois aquele lugar agora está repleto de mana, e provavelmente ainda não foi concluído. Ele então começa a entrar ali, diz que provavelmente é bem funda. Com uma cara de empolgação, diz que está ansioso para descobrir os tesouros que aguardam ele ali. Entrando dentro da masmorra, ele vai avançando ali por um tempo, até que de repente aparece uma luz muito forte vindo do fundo daquela masmorra, até que ele chega em uma sala, onde tem um cristal e um tipo de altar. O Vic naquela sala diz que aquela pedra tem um tipo de engenharia, que absorve mana e libera aquela luz forte, até que enquanto ele se aproxima, ele nota algo ali atrás do cristal. Ele vê um esqueleto ali atrás, e se pergunta se alguém veio tentar a sorte antes dele. E analisando os danos no esqueleto, ele diz que é como se ele tivesse sido atacado por uma espada que foi balançada descontroladamente. Então pega aquele papel, que estava bem na frente do esqueleto. Ele então começa a ler o bilhete que ficou ali. Diz que o nome fictício de quem escreveu é Caim. E o Vic, analisando a caligrafia, diz que é do clã Baskerville, pois o clã passa o ensinamento daquela escrita. O Caim que escreveu essa carta diz que escreveu para que as pessoas que vierem depois dele não cometam o mesmo erro que ele. E diz que as lendas da família dele diz que aquele lugar é uma masmorra ancestral. E que ele e o irmão mais novo dele, Abel, decidiu explorar ela, enfrentando vários monstros fortes do caminho até ali. E após derrotar vários monstros, eles chegaram até aquela câmara de pedra e se depararam com o enigma final daquela sala. E este enigma prendeu-os ali por muito tempo, por um total de 3 anos. E o Vic, lendo aquilo, disse que eles queriam muito aquele tesouro, e que se é chamado de enigma final, deve estar em algum lugar ali dentro daquela sala. Ele então olha para aquele cristal brilhando ali, e nota umas escritas embaixo dele, e diz o seguinte: o que entrou era 1, mas dentro se tornaram 2, mas apenas um deles pode sair. E ainda lendo a carta, na carta diz que com este enigma sombrio, ele e o irmão mais novo dele ficaram tentando decifrar por muito tempo, até que eles chegaram a uma conclusão. Os irmãos eram gêmeos. Na barriga da mãe deles, eles eram apenas 1, e com o tempo nasceram os 2. E por isso, para conseguirem deixar aquela masmorra, eles têm que se tornar 1 novamente. Ou seja, isso para eles significou que apenas um dos 2 pode sair com o tesouro que eles vieram ali buscar. E após uma batalha violenta entre os irmãos, ele conseguiu vencer o irmão dele, acabando com ele ali mesmo. E com isso apenas uma pessoa permaneceu ali naquela câmara de pedra. Porém, mesmo após isso, nada aconteceu ali dentro. E ele não entendeu nada, pois agora eles definitivamente se tornaram 1. Porém, mesmo assim, ele não obteve nada. E com isso, aquele irmão ficou em completo arrependimento. E depois de muito tempo, decidiu abandonar aquele lugar. E no final da carta, ele diz que se houver qualquer corajoso que venha ali naquele lugar, para que saia imediatamente. Pois a única coisa que acontece ali é deixar as pessoas loucas e com ganância. E que não há recompensa ali. E o Vic, após ler aquela carta, diz que ele chegou ali e não houve nenhuma recompensa, pois ele não tem um irmão gêmeo. E mesmo assim o enigma que ele recebeu é igual ao daqueles irmãos. Ou seja, os irmãos interpretaram o enigma de forma errada. E falando o enigma novamente, que é: o que entrou era 1, mas dentro se tornou 2, mas apenas um deles pode sair. O Vic, analisando tudo aquilo, diz que não existe uma masmorra que não pode ser finalizada. E olhando novamente para o esqueleto, diz que agora entendeu o enigma. E diz que o Caim e o Abel eram bem azarados, pois eles eram 2, e ficaram presos nas suas próprias ideias. E assim, foram incapazes de concluir aquilo. E o Vic diz que a escuridão do túnel contrasta com a luz da câmara, de pedra. E a resposta para este enigma é a própria masmorra, pois quando ele entrou, ele era 1 com a escuridão.
mas no momento em que alcançou a luz da câmara de pedra, se tornou 2 por causa da luz do rubi. Ou seja, se aquele lugar ficar escuro novamente, eles se tornarão 1 de novo, e a masmorra vai ser concluída. E nesse momento o Vic destrói aquele cristal, revelando que a resposta era a sombra dele. E assim que o Vic destrói o cristal, começa a sair uma mana dali, que emite uma luz forte na direção do Vic. E o Vic diz que agora entendeu por que os irmãos lutaram entre os dois. E no altar onde estava o cristal, aparece uma espada com uma mana muito forte, que o Vic reconhece na mesma hora, dizendo que apenas a linhagem do clã Baskerville pode desembainhar a espada, chamada Beelzebub. O Vic então se aproxima da espada, e fica se perguntando se era ali que estava escondida aquela espada demoníaca, pois na vida anterior dele, apenas se lembra de ter visto ela em uma ilustração, em um livro mitológico durante a infância dele. E aquela espada é a mosca da gula, Beelzebub. Nos mitos ancestrais dos demônios, que invadiram o continente, haviam 7 calamidades, as constelações demoníacas. E para conseguir parar as 7 calamidades, cada um dos líderes dos 7 grandes clãs entraram em uma batalha para enfrentar as constelações demoníacas. E naquela época, aquele que o líder do clã Baskerville enfrentou foi a mosca da gula, Beelzebub. E assim os restos mortais da Beelzebub foram selados ali no território dos Baskerville. E a energia demoníaca de Beelzebub se espalhou, que fez com que vários monstros se reunissem, ou pelo menos era assim que a lenda contava. Porém ninguém atualmente acredita naquilo, mas contudo, aquela lenda era verdadeira, pois no futuro, aquela espada cairá nas mãos do demônio novamente, e acabará com vários humanos no campo de batalha. Porém nessa vida, isso não vai acontecer de novo, pois agora ela será dele, e o Vic nessa hora pega na espada. Porém assim que ele coloca as mãos nela, ele sente uma dor na mão, pois aquela espada está se fundindo na mão dele. Após toda aquela energia se fundir às mãos dele, a espada se manifesta para fora da mão dele. O Vic diz que é uma espada feita dos restos de uma constelação demoníaca. Era algo que ele não esperava obter. E com um sorriso malicioso e com muita alegria, diz que se pergunta o quão mais forte ele pode se tornar nessa vida atual. E está ansioso para ver. Se vocês quiserem a continuação, deixem bastante like e comentários para eu trazer a continuação.